Depois da pandemia, ficou mais clara ainda a nossa necessidade de viajar, de lazer e de deslocamento. E o turismo social e inclusivo é muito importante, uma grande oportunidade para os trabalhadores do comércio e dos serviços de Minas Gerais. Esse é o tema de hoje do podcast Uai Turismo. Nossa convidada de hoje é graduada em Hotelaria e Turismo pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com mais de 25 anos de experiência em grandes redes nas áreas de gestão e desenvolvimento de pessoas e planejamento estratégico e operacional. No campo do turismo, sua atuação é pautada pelo turismo social, desenvolvendo produtos, experiências que ampliam a acessibilidade financeira e social, garantindo que trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo tenham acesso a viagens mais inclusivas. Ela é gerente de turismo e hospitalidade do SESC em Minas Gerais, responsável pela promoção do turismo em mais de 20 cidades do estado e pela gestão dos 5 hotéis do SESC em Minas Gerais. Bem-vinda ao Uai Turismo, Manuela Lucht. Falei certo? Falou certo, Manuela Lucht. Muito obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite. É uma honra imensa estar aqui representando o Sistema FEComércio, SENAC de Minas Gerais, para falar um pouquinho do turismo social, que é um produto, é um programa, né? Muito significativo e muito relevante dentro do sistema. Então, é uma honra estar aqui para a gente conversar, bater esse papo. É um prazer te receber. Ô, Manuela, às vezes as pessoas não entendem muito, assim, né? Como que funciona os hotéis do SESC. Primeiro, onde que eles estão localizados? Esses 5 hotéis, eles estão espalhados por Minas Gerais? Sim, hoje somos 5, né? Já fomos 14, hoje somos 5. Queremos muito crescer ainda. Mas hoje temos aqui em Belo Horizonte, é o SESC Venda Nova. Temos na região metropolitana, o SESC Contagem. Temos em Araxá, temos em Poços de Caldas e Ouro Preto. São as 5 unidades que a gente trabalha com. Vocês cobrem o estado hotelaria. Praticamente assim, né? Por regional, só faltou o norte, né? Sim. E quais que são... como é que vocês fazem para conseguir levar por essa Minas, que é tão diversa, né? Assim, são mais de 850 municípios. E o SESC está ali espalhadinho na região da Canastra, cidades históricas, sul de Minas. Como que os hotéis do SESC conseguem manter a personalidade de cada destino, né? Porque a gente sabe que até o sotaque dentro de Minas Gerais, o sotaque é do sul, né? Sim, mas até dentro de sim. Minas o sotaque muda. Eu acho que a gente busca muito estar no território mesmo, né? Não simplesmente ser um hotel ali, por exemplo, Poços de Caldas. É uma cidade destino. Ouro Preto é uma cidade destino. Quando a gente vem para Venda Nova, Contagem já não é, né? A gente está mais numa região metropolitana. Eu acho que acho não, né? Tenho certeza. Para a gente sustentar, para a gente ser relevante, nós estamos ali junto da comunidade. A gente tenta trazer a comunidade para dentro do SESC. Então, nossas programações são muito diferenciadas. A gente traz oficinas para dentro do SESC nas programações. A gente fala da região. Poços de Caldas é uma cidade que hoje a gente já trabalha com passeio. A gente roteirizou a cidade, então a gente leva o cliente para conhecer a cidade também. Que é o que você falou de cidade destino, então é isso. É quando você não precisa de reter o hóspede ali dentro o tempo todo, é isso? Perfeito. As pessoas, o cliente, ele busca, né? Poços, vou lá. Não, mas a gente quer que ele fique também, porque a gente quer que ele conheça os nossos serviços, porque para além do turistar, de um turismo, né, que é só para ir lá descansar, ter o seu lazer com a sua família, a gente tem um cunho educacional, cultural, a gente quer transformar pessoas. E quando a gente fala do trabalhador do comércio, a gente fala também do trabalhador do comércio de baixa renda, que muitas vezes ele não tem acesso. Então, a gente quer democratizar esse acesso. Então, eu tenho exemplos assim de clientes que chegam num hotel, eles não sabem usar a chave eletrônica. Que está se hospedando pela primeira vez na vida. Primeira vez na vida. Então, nós fazemos uma transformação social na vida dessas pessoas. Então, a gente treina muito bem essas equipes para elas estarem ali sendo um fio condutor dessa transformação, né? Então, acho que é... Na chamada, eu até falei isso, assim, como é que a pandemia mudou o nosso comportamento, né? Vocês perceberam, assim, um volume maior de busca no pós-pandemia? Porque quando a gente pega, às vezes, o trabalhador,
Ele às vezes não se sente, né? É como se fosse tão supérfluo viajar, né? E hoje, depois da pandemia, a gente viu que não, que a gente precisa sim de pausas, que todo mundo precisa de descanso. Vocês perceberam uma diferença depois? Demais. De volume? De volume. Logo no primeiro ano, pós-pandemia para o turismo foi fenomenal, assim. Eu sei falar dos números do Sesc, né? Mas também pesquiso o mercado. E eu acredito que muitas pessoas que desconheciam, ou não que desconheciam, mas que pensavam, nossa, tá além, não faz parte, eu tenho que trabalhar, sustentar minha família e pronto. Descobriram que não, né? Realmente a gente tem que ter. O lazer, ele acrescenta para a saúde mental. Exatamente. Então você tem que ter o momento do lazer, da experiência, de vivenciar outros territórios, de trocas. Então aumentou muito e aumentou. Eu acho que o público mudou muito também. Eles querem trocar mais, eles querem conhecer mais a comunidade, para onde que eles estão indo, estudar o destino. Antes eu acho que era muito comercial, mesmo o Sesc querendo fazer essa transformação, as pessoas buscavam viagem para ficar na beirada da piscina pronto, e só. Vou lá tomar banho de sol, piscina, me alimentar bem e só. Então eu acredito que teve uma mudança muito grande, sim. E o que tem de diferencial, assim, um pouquinho, em cada um desses hotéis, né? A gente está falando, Araxá, ele está na região da Canastra, né? Então, os nossos hotéis, o que eu falei antes, a gente prioriza ter uma programação robusta para o cliente. Então, ele vai ter o descanso dele, uma boa alimentação e programações que vão para além daquela programação de talvez jogar uma peteca, mas tem esse cunho educacional, oficinas, interações com a própria família, né? Porque às vezes o cliente o hóspede vai para um resort. Vou deixar meus filhos lá, eu vou ficar aqui, pronto. Então, a gente tenta fazer essa aproximação também. Então, acho que o nosso diferencial é realmente trabalhar essas programações e dar o acesso, né? Que eu falo, os hotéis do Sesc em Minas, a gente não concorre com o mercado. Eu falo, a gente não tem um diferencial do mercado para... o Sesc. Não é para fazer esse tipo de comparação, de né? forma alguma, porque a nossa missão é democratizar o acesso ao trabalhador do comércio, bens e serviços, principalmente o trabalhador de baixa renda. Então, é ele ter acesso ao que os outros também têm pelo Sesc. E esse acesso é um acesso financeiro? Não só financeiro. Ele vai ter desconto. Sim, tem Por exemplo, quem não é associado também pode Perfeito. utilizar. Hoje os nossos hotéis eles estão abertos a todas as categorias. Então a gente chama de público geral, né? Então qualquer pessoa pode se hospedar, mas o trabalhador do comércio ele tem um desconto significativo. Entendi. Então o acesso financeiro sim é um diferencial grande. E, Manuela, me dá um exemplo, assim, dessas experiências que o seu hóspede vai conseguir vivenciar no hotel. São experiências gastronômicas, culturais, Sim. Além da peteca, né? Vou te dar um exemplo, então. O Sesc Venda Nova. Hoje nós temos uma Vila Trampolim, que no comércio tem, só que não é uma Vila Trampolim, né? É um parque de camas elásticas. Então, nenhum hotel tem, né? E a gente fez isso pra gente dar acesso mesmo à população que não consegue ir lá pagar um valor alto, né, nos shoppings, enfim. Hoje, o nosso público tem acesso gratuitamente dentro do Sesc Venda Nova. Então, a gente sempre busca se reinventar e proporcionar algo que o cliente, realmente, que o hóspede não tenha acesso lá fora. Entendi. No caso do Sesc Venda Nova, vocês recebem muito Belo Horizontino? Muito, porque muito. Tá próximo, né? Sim, sim. E é uma opção que acaba assim, a pessoa não gasta tanto com transporte, com deslocamento. Perfeito. Né? E assim, se tu não foste ainda, te convido. É uma experiência fenomenal. Eu sou mãe de 3, então eu trabalho no Sesc, mas eu sou cliente também. Então, você sai, né? É um mundo, é muito verde, é muito amplo. Eu não conheço. É enorme. E lá a gente consegue ter muitas vivências, assim, de natureza. Essas camas elásticas é partezinha do complexo que a gente tem lá de jogos, enfim, das atividades, trilha que se faz. Então, o Belo Horizontino vai muito, fica, hospeda, passa final de semana, é muito interessante. E alimentação, como é que funciona? A pessoa consegue fazer todas as refeições? Sim, aí depende de hotel por hotel. Normalmente, eu conheço só o de Ouro Preto. Ouro Preto.
Que eu tô lembrando, que eu acho que eu sou de Ouro Preto, que eu conheço. Café da manhã todos têm. Aham. E aí, nos pacotes de feriados, a gente prioriza, assim, ter todas as alimentações, né? Que a gente fala que é pensão completa. Almoço, café da manhã, almoço e jantar. Aham. Alguns a gente trabalha com café da manhã e jantar. Por exemplo, Ouro Preto, porque muitas pessoas querem sair. ir até a cidade. Aham. Né? Então, assim, a gente vai vendo o perfil da cidade, o perfil do público. Agora, tem pacotes que a gente faz com todas as alimentações. Venda nova, a gente faz com todas as alimentações inclusas. Porque a pessoa não sai de lá, não né? sai, ela é uma imersão mesmo lá dentro. Essa é a percepção do local que você tá, que tem que ter, né, Manuela? Isso. Contagem a gente já trabalhou de diversas formas. Hoje, a gente oferece no final de semana a opção do cliente ou ter a pensão completa ou não. Porque o público de lá, a gente via que muitos queriam realmente ficar e ter toda a alimentação. Outros preferem ir pra piscina, tomar café, ir pra piscina e somente jantar. Então, a gente vai... Isso, assim, não é... Como que eu posso te falar assim? Não é uma regra. A gente sempre tá pesquisando e escutando o cliente. E entendendo, né? Entendendo qual que é o melhor cenário, ou a época, enfim. Então, essa escuta do cliente é uma premissa nossa, né? A gente tem as nossas pesquisas de satisfação, tudo, e a gente escuta muito o cliente. E o público de Contagem? Porque, assim, pra gente, assim, é tudo muito perto, né? Venda Nova e Contagem é muito assim. Venda Nova é Belo Horizonte, Contagem é região metropolitana, né? É um Sim. público similar que frequenta É um os público dois? similar. Assim, Contagem, dias de semana, a gente tem muitos representantes comerciais. Então, é um trabalhador do comércio mais voltado, acaba que o corporativo, né? O trabalhador do comércio corporativo fica hospedado lá, porque é uma cidade totalmente industrial. Né? Mas o final de semana, e foi uma mudança que teve Contagem pós-pandemia, cresceu demais o lazer no final de semana. Hoje a ocupação de Contagem no final de semana é de 90% para cima. É mesmo? Que é o público da região metropolitana mesmo que vai para hospedar por causa do lazer, da programação robusta, da piscina, né? Então é bem interessante. E o trabalhador que fica durante a semana, ele usa a estrutura de lazer? Consegue usar. Ele tem acesso. Venda Nova já é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, hoje eu te falo assim, dos 5 hotéis, a ocupação em finais de semana é acima de 80% dos 5 hotéis. Aí eu tenho alguns hotéis que dia de semana não performam tão bem, que são mais as cidades destinos e Venda Nova, que está lá mais afastada. Então, Poços de Caldas Ouro Preto e Venda Nova. São os hotéis que dia de semana a ocupação já baixa, mas mudou também depois da pandemia. Tem mais procura. E Araxá e Contagem performam muito bem, porque Araxá também tem lá, né, as mineradoras, Sim, enfim. Na Então, verdade, são polos econômicos muito fortes, né, Então, Manuela? a gente tem também esse público de representantes de trabalhadores de comércio no dia de semana também. Então, são hotéis que performam muito bem. Vocês têm um público de São Paulo que fica muito? Sim. Porque ele tá bem na beiradinha, né? Sim, isso até é um desafio. É um desafio para a gente aumentar o público mineiro. Porque hoje, assim... Mas a paulistada ama Minas Gerais, né? Ama. Porque tem o Sesc de São Paulo, funciona super bem, né? Super bem. E eles têm só um hotel, né? Mesmo? São Paulo só tem o Sesc Bertioga. Então, até a venda deles é por sorteio. Mesmo? Você não consegue reservar. É por sorteio porque a população é muito grande. Sim. É um complexo enorme lá e é um só. Então, o público paulista, assim, mais 70% do público de Poços é paulista. E é o que, na verdade, é o reflexo que acontece ali com a cidade mesmo, assim, né? E é o trabalhador do comércio, assim, a cidade performa, assim, com 80% dos clientes é trabalhador do comércio. E é que a nossa missão sempre é aumentando o percentual do trabalhador do comércio. Sim. Que aí te falo que muitas vezes até o público geral, ele tá lá dentro dos nossos hotéis e não sabe que ele é apto a ser trabalhador do comércio, a ter uma credencial plena. Então, isso a gente trabalha muito, assim, no relacionamento, no marketing, porque as pessoas realmente desconhecem, né? Ontem eu estava trocando ideia lá com uma pessoa do relacionamento e disse, quais as empresas que vocês estão atacando? Ele disse, Manuela,
escritório de advocacia, eles não sabem que eles têm acesso, mas quem é CLT tem acesso. Olha os só. serviços, quem lida, porque todo mundo pensa, trabalhador de Comércio, a loja, é ali né? a loja, Aham. é a farmácia. Não, é muito para além, posto de gasolina, enfim, tudo que é relacionado a serviço dá acesso. Então, muitas vezes parte do público geral está lá e a gente tem que ir fazendo essa conscientização que ele pode ter a credencial. Eu imagino que muitas vezes o próprio empresário, principalmente o pequeno empreendedor, o pequeno empresário que tem ali no seu quadro de funcionários, sei lá, 2, 3, menos de 10 funcionários, nem ele sabe Perfeito. que Isso poderia aí. oferecer como, inclusive, entra como um benefício Perfeito. para o funcionário dele, né? E para ele, e por isso que a gente faz muitas campanhas e o pessoal visita muitas empresas, porque é um diferencial para a empresa, né? É um benefício pro empresário estar ali, porque e não são só hotéis, né? O Sesc são 5 programas, então a gente tem cultura, a gente tem educação, a gente tem saúde. Então, a gente está falando do pedacinho do a gente tá falando turismo, um pedacinho. né? Então, tu ser trabalhador do comércio, bens e serviços e ter uma credencial plena te dá acesso a uma imensidão de serviços. Assim, sem fugir muito do turismo, mas eu acho que é um trabalho muito bacana do Sesc, assim, que não necessariamente, aliás, não está dentro do turismo, mas são as vacinas, esse atendimento que tem realmente um valor bem diferenciado. O né, centro Manuela? de excelência, né? A gente tem o Centro de Excelência em Saúde, que é lá no bairro São Francisco. Ele é excelente, assim. Eu acho importante falar, porque ele é Claro, muita utilidade pública. Claro. Assim como culturalmente a gente tem o Palladium, Sim, né? Que sim. é um super acesso também à cultura. E muito, né? Assim, são espetáculos fantásticos, assim, que não fica devem nada para outras casas de espetáculo. E aí, falando de Belo Horizonte, saindo um pouquinho da hotelaria, vocês reinauguraram recentemente o Centro de Informações Turísticas, aí, que a gente carinhosamente aqui em BH chama de Mercado das Flores, né? Que era uma loja de flores, né? Isso. Ali do lado do Mercado Municipal. Me conta um pouquinho como que foi esse renascimento do CAT Mercado das Flores, que era uma demanda do Belo Horizontino mesmo, né? Com certeza. E foi assim, a gente assumiu essa concessão em 2024. Salvo engano, março de 2024. Não tem nem 2 anos, né? Porque era um equipamento da Belotour, né? Isso. Então, foi uma licitação. E que a gente, assim, quando viu que esse equipamento estava ali para ser assumido, a gente correu para projetar ele. E a intenção era um CAT. E é a nossa missão também, né? Ser um CAT, um atendimento ao turista. Então, ele nasceu já lindamente. Você conhece lá? Conheço. Ele é lindo, né? E é um equipamento que... Isso muito bem localizado, porque é um lugar onde o turista passa e o Belo Horizontino passa. Isso aí. E ele é super acolhedor. Então, ele não é simplesmente para te ir lá pegar uma informação. E a rua é onde? Como que eu faço para chegar? O que você vai... Não é um balcão de aeroporto, né? Não é um balcão. Não é um balcão. E a gente teve muito cuidado, a gente fez uma curadoria, assim, uma curadoria dedicada mesmo para ser um lugar de transformação também. Então, lá nós temos pessoas especializadas, né, em turismo, em acolhimento, e a gente não trata só de informações turísticas ali. A gente faz oficinas, então o Senac trabalha muito lá dentro conosco mesmo. em parceria. Então, nós temos lá a oficina do pão de queijo, a oficina do queijo. Então, a gente traz a comunidade para estar ali aprendendo, né? É muito interessante. Até já está saindo o calendário das oficinas deste ano. Nós temos apresentações culturais lá também. Então, tudo acontece ali dentro. Tudo acontece ali dentro. Então, a gente consegue movimentar não só o turista, como a comunidade, que é muito importante, né? E com a chegada do Mercado das Flores, ele iniciou somente como CAT, depois a gente viu potencial para passeios. E hoje, então, nós trabalhamos com passeios nas sextas, sábados e domingos, que isso é bem relevante falar, que a comunidade tem que saber. O trabalhador do comércio, bem serviço, ele é um passeio gratuito. Olha só. E nós temos mais de 20 roteiros no portfólio. Então, é onde a gente explora a gastronomia, a história. E quais são os passeios? São em Belo Horizonte mesmo? Nós são temos passeios diversos. a pé? Por exemplo, tem passeios a pé, tem passeios de ônibus. Olha que legal. Tem, por exemplo, passeio no Museu da PUC. Tem passeio em galerias de artes, que nem o Palácio das Artes. Temos passeio com rota que chama comida de boteco. Então, é um roteiro gastronômico, via ônibus. A gente tem um micro-ônibus do Mercado das Flores.
Temos também passeio pela Rua da Bahia, que é um passeio a pé, então que você vai falando da história também. Então, são uma diversidade enorme. E eu falo que é um produto que a comunidade tem que beber. Porque a gente mora e a gente desconhece o que a gente tem. E eles são regulares ou depende da demanda? A gente muda o roteiro, né? Mas assim, todas as sextas, sábados e domingos sai passeio. A gente abre com uma antecedência de 15, 20 dias. E aí o público geral também pode aderir, mas para ele aí não é gratuito, né? É um valor cobrado, fixo? É um valor fixo. Depende do passeio. Tá. Depende do passeio. Porque o gastronômico vai envolver... Porque eu dependo, por exemplo, custo maior. Um museu, por exemplo, né? Tem o ingresso, a entrada. Então, depende do roteiro. Mas, assim, é um mundo de opção. Quando a gente fala esses passeios são guiados? Tem um guia que vai ali explicando tudo? Nenhuma realização do SESC é sem guia. Então, qualquer tipo de passeio, excursão... Pode ser que a gente faça um dia uma excursão, só vai para um outro hotel de outro regional, fica lá e voltar. Não tenha passeio na cidade. Tem o guia. Legal. A gente sempre, isso assim, nós somos reconhecidos pelos clientes por essa segurança, né? De ter sempre alguém ali amparando, explicando. E então, sabendo que a pessoa vai aproveitar ao máximo o passeio dela, a visita dela, né? Isso aí. Ô, Manuela, e esses passeios... As pessoas, elas precisam de agendar antes ou ela consegue chegar lá, sai com qualquer número? Como é que funciona isso? Tipo assim, eu preciso de um grupo mínimo de 5 pessoas ou não? Se tiver 2, a gente sai? A gente está saindo. Por enquanto, a gente ainda sai. Está assumindo esse risco mesmo, né? A gente está assumindo esse risco. Então, assim, eu te garanti que vai chegar esse sábado lá no Mercado das Flores, vai conseguir, eu não posso, depende da disponibilidade, porque a gente abre com esses 15, 20 dias de antecedência. Mas ocorre também de pessoas chegarem e ter um passeio na sexta, um no sábado e um no domingo? 2. Um de manhã e um à tarde. À tarde, Isso pode variar, tá? Pode ser que tenha um domingo que só tenha um. A gente depende de que é o roteiro e qual a duração daquele final de semana. E aí a pessoa olha no site, na internet, que a gente vai divulgar aqui, né? E a pessoa que tem mais dificuldade com tecnologia, se ela for lá no CAT, ela consegue ter esse auxílio? Compra presencial. Hoje, eu falo, né? A gente fala tanto da transformação digital, e a gente está ensinando, a gente já está... a gente pensa já em fazer oficinas para as pessoas que têm maior dificuldade, para ensinar, para fazer essa transformação também. Porque, por exemplo, eu tenho unidades que a gente vende, porque a gente está falando aqui de Belo Horizonte, mas a gente tem unidades promotoras do turismo por Minas toda, né? São 20 unidades promotoras de turismo. Então, numa cidade X, tem o grupo de clientes, ele é um cliente fiel da compra presencial. Então, ele sabe que vai abrir uma viagem, ele se sente mais seguro, ele né? quer ir lá. E daí ele fica na fila, e daí ele chega com antecedência e não precisa, né? Mas isso é responsabilidade nossa também, fazer essa transformação, ensinar. Então, mas o acesso A gente está lá na frente falando de inteligência artificial e tem gente ainda que não consegue ter o acesso, que não tem internet em casa, né, Manuela? Isso aí. Então, o SESC dá acesso de todas as maneiras. A gente falou então dos 5 hotéis, falamos do CAT aqui de Belo Horizonte. Aí você falou dessas 20 unidades promotoras. O que são essas unidades? O que elas fazem? É porque essas unidades são unidades que têm outros programas, né? Então, tem unidades de turismo? Que tem não, os programas que eu falo, cultura, assistência, saúde, educação, lazer. Então, nem sempre elas vão ter o turismo. A gente até cresceu. Há uns 2 anos atrás, nós tínhamos 11 unidades promotoras. Hoje já são 20. Por quê? A unidade, ela decide se ela quer ter o turismo lá, se ela quer vender o turismo lá. Porque ela que tem contato com a comunidade, Porque ela tem o contato, ela que vê ali o perfil de clientes, tudo. Então, para te ver, depois da pandemia, cresceu demais. Então, esse de 11 para 20 foi depois da pandemia? Foi depois. Então, as unidades estão cada vez mais querendo o turismo, porque é isso, eles estão escutando o cliente e tem aderência. Claro, tem unidade que a gente vai ter 10, 15 realizações ano e vai ter unidade menor que está começando com 2 realizações por ano. Tudo bem, começando, mas a gente vai ensinando, mostrando para os clientes, né? Então, hoje a gente está bem amplo, assim, em Minas Gerais, com o turismo. E existe essa transversalidade forte, assim, porque está separado o turismo de cultura, mas não está, né?
Não tá. Tá, mas não tá. Não, existe demais. E como é que Transversalidade é? com todos os programas, né? Aham. Com a cultura, a gente faz muitos projetos juntos. Tem um saindo da forma que eu não posso falar ainda, mas é mais para os hotéis, mas Aham. com cunho cultural dentro dos hotéis. Mas a gente traz apresentações artísticas para os roteiros, né? A gente tem transversalidade também, a gente tem, esse a gente nem falou ainda, mas é um piloto que a gente começou, um produto dentro do turismo social, que é o turismo de base comunitária. Então, esse é um projeto que a gente pilotou em novembro. Foi em novembro. E foi junto com a ação social, porque a ação social já faz um trabalho com a comunidade. Né? Então, eles vão lá no território, eles ensinam, eles treinam. Então, já tem esse trabalho muito forte com a comunidade. Eles faziam um trabalho com os quilombolas de Pinhões, Santa Luzia. Ah, tá. Santa Luzia. Então, a gente viu... Santa Luzia e Contagem, que tem comunidade muito forte, isso. né? E aí, o primeiro que a gente pilotou foi Santa Luzia, em novembro, e foi muito legal. E a nossa tendência agora é expandir esse turismo de base comunitária em transversalidade com um programa de turismo. ação social. Tá, junto com a ação que é outro social. programa do SESC, né? Entendi. Porque eles vão lá, eles estão na comunidade, eles entendem a comunidade, tem rodas de conversa, existem capacitações e a gente leva a comunidade para lá para experienciar tudo aquilo, né? Porque o turismo de base comunitária é isso, é você viver a comunidade, viver a tradição, a gastronomia, né? A cultura mesmo. Então, esse é um projeto que eu chego até a arrepiar, porque a gente precisa, né? Rodou super bem. Então, foi um primeiro. E aí, como é que seria esse turismo de base comunitária? Ele vai entrar no portfólio do Sim, A ideia é que ele entre como mais um passeio? Sim, assim, mais um não, mais vários, sim, né? Mas com a pegada perfeito, de... isso aí. Isso aí. E você me falou um pouquinho também, vocês apoiaram o evento do afroturismo que aconteceu aqui, que é uma outra... Assim, quilombola vai ser essa segmentação de afroturismo. Vocês estão começando mais pilotando essa vertente da base comunitária? A base comunitária são passeios que depois podem virar viagens também. A gente trabalhar nesse turismo de base comunitária, a gente pensa no estado como um todo, mas ele está nascendo. O afroturismo que tu comentaste, aí foi um apoio mesmo, né? Porque normalmente, assim, eventos de turismo, eles solicitam apoio via Sistema Fecomércio, eles têm uma curadoria para ver se vai atingir o nosso público-alvo também. Então, esse foi um evento, sim, que a gente apoiou, foi o primeiro, participou. né? Foi muito legal. Foi muito legal. Eu participei lá de uma rodada, de uma mesa de conversa, e a gente participou também, entramos com um passeio para alguns jornalistas conhecerem, né? Também alguns passeios de Belo Horizonte, foi bem legal. Foi muito legal, eu participei lá. Você falou dessas ocupações super altas, assim, que eu fiquei impressionada com a taxa de ocupação, principalmente. Finais de semana, né? Assim, dependendo do destino. Os hotéis do SESC, né, e os passeios também, seus produtos de turismo, eles sofrem com sazonalidade ou não? Porque eu fico pensando assim, os trabalhadores, eles normalmente tiram as férias em janeiro e julho também, tem os feriados ou não? Depende não necessariamente. muito, não necessariamente, assim, eu falo porque a ocupação nos finais de semana é altíssima, dia de semana já não é tanto, né, porque daí depende de férias, tudo, mas eles ocupam muito em finais de semana, então depende de escala de folga, mas a gente sabe que tem o trabalhador também que gosta de ir na segunda-feira, então, porque tem, dependendo do segmento, vai ter a folga na segunda-feira. Então, mas o comércio ali, sei lá, de shopping, que trabalha sábado e domingo, ele acaba tendo essa folguinha. Mas tem sim uma sazonalidade. A gente teve uma época que a gente tinha, assim, até nos hotéis, muitos, esses meses são de alta, esses meses são de baixa. Por exemplo, maio era um mês de baixa. Só que aí mudou o cenário nesses últimos 2 anos, assim, mudou demais. Por exemplo, nos hotéis, março era baixa, maio, depois... quando o carnaval não caía em março, né? Março, abril dava uma subidinha ali, Páscoa, maio, aí agosto, setembro, era um pouquinho de baixa, hoje já não tem mais, é o que eu falei. Finais de semana nós estamos com a ocupação sempre super alta. Os feriados, por exemplo, carnaval já está esgotado há muito tempo. E esse ano, com esse tanto de feriado, então, vai ser uma maravilha, né? Então, é bom as pessoas se organizarem, com certeza, com certeza. Tem que comprar com antecedência. E a gente procura sempre abrir os hotéis com uma antecedência aí de, no mínimo, 6 meses, mas a gente procura abrir com 1 ano de antecedência as vendas dos hotéis. E no turismo também a procura é muito grande. A gente tem
algumas campanhas que é para o trabalhador de baixa renda, que tem um desconto super significativo também. Então, a nossa ocupação das viagens ela é bem alta. Uma coisa que eu não falei que a gente também faz, que é um produto, é o receptivo. Porque o SESC é Brasil, né? Sistema FEComércio, SESC, SENAC, é Brasil inteiro. Então, a gente faz receptivo dos outros regionais aqui também. Então, a gente idealiza o roteiro para os regionais virem. E aí, isso é muito importante, porque a gente está trazendo o Brasil para Minas Gerais, né? Então, até independente. Claro que a gente prioriza os hotéis do SESC, mas se o regional tem alguma demanda, por exemplo, para ir em algum roteiro que dispende, que não é para hotéis SESC, por exemplo, não, regional lá do Rio Grande do Sul tá querendo vir para Minas, vai passar em Belo Horizonte, mas ele quer ir até Diamantino, ele quer ir até Tiradentes. A gente roteiriza, contrata hotel de mercado, então essa questão da promoção do turismo em Minas, a gente também contribui bastante ao trabalhador do comércio dos outros estados vindo. Até porque os passeios que vocês fazem, eles vão além dos territórios de hotel instalado, né? Sim, total. São passeios por Minas inteiro, mas é só as outras regionais que podem fazer? Não, a gente faz também. A gente tem diversos passeios por Minas também. Então vamos falar como é que as pessoas acessam agora esses passeios, esses hotéis, né? Vocês têm basicamente a porta de entrada ali, ou vai ser o CAT em Belo Horizonte, ou o site. A gente tem o mercado das flores, que é o CAT. A gente tem uma agência, que essa a gente até não mencionou ainda, mas a agência também nasceu na pandemia. A gente não tinha um lugar exclusivo para venda do turismo. E ela é na Rio de Janeiro, do lado do Sesc Paládio. Então, hoje, ela nasceu primeiro a agência para depois nascer o mercado. A agência a gente idealizou e foi super legal, porque é um equipamento que vende só o turismo, só a hotelaria e as viagens. Na Rua Rio de Janeiro, ali esquina com Augusto de Lima. Isso, né? Quase, né? É virado para a rua. Paládio, virado para a rua, virado para a rua. Então, esses 2 pontos de venda são especializados em turismo. Mas a gente também tem, por exemplo, o Sesc Floresta, o Sesc Quitéria, Tupinambás. As centrais de atendimento vendem o turismo também. Então, sim. Então, o acesso a pessoa pode presencialmente comprar. Tem o Contact Center também, que aí é por ligação. E tem o site, né? Que aí é o Viagens e Experiências. Pode falar? Pode falar. Depois a gente reforça, mas eu acho bom falar que as pessoas já devem estar curiosas para saber como acessar. viagemexperiências.sescmg.com.br, né? Que aí tem o acesso. E é isso, o portal também, se entrar no Sesc, no Sesc MG, também vai conseguir ser direcionado para os hotéis, para as viagens. Então, canais de venda é o que não falta para ter esse acesso. Outra coisa que eu acho importante a gente falar para o público trabalhador eu imagino, tá? Estou tirando uma pesquisa da Isabela, da minha cabeça, que às vezes o funcionário, o trabalhador, ele acha que a empresa que ele trabalha precisa de estar, não sei se a palavra é essa, associada ou vinculada ao SESC de alguma maneira. Ele mesmo consegue, ele não precisa desse aval da empresa diretamente, né? Dependendo da empresa, a empresa às vezes é contribuinte e nem sabe, não fomenta isso. Então, eu sempre falo assim, Se é uma empresa que tem um KNAI de comércio e de serviço, ele tem basicamente consultar, isso. Entra no portal e consulta o CNPJ da sua empresa, né? Mas a gente faz um trabalho com essas empresas, né? Existe algum cruzamento de dados, sei lá, da junta comercial, que já coloca direto. Então, assim, a empresa ela só precisa de conferir realmente. Tem que conferir se ela se ela é credenciada, se ela não é. E se ela não é fácil. Então, esse trabalho a gente faz também, né? Mas é isso. Eu acho que o trabalhador ele tem que consultar. Ele entrando no portal de serviço, ele consegue saber se ele é apto a fazer a credencial plena ou não. E focar muito nesse pessoal que trabalha com serviço, né, Manuela? Porque o comércio, como a gente falou, ele é muito óbvio o que é, né? Então tem muitas pessoas que desconhecem todos os serviços, né, que a gente possui. A gente, inclusive na hotelaria, a gente tomou uma ação de colocar os nossos hotéis em alguns portais, em algumas agências online de mercado. Mas por quê? Para estar na prateleira, para o cliente entender que existe, que tem. E depois ele vê lá, ele vai ver, nossa, mas tem SESC, é para trabalhador do comércio. Então, a gente conseguiu ampliar bem, sabe, a visão, mas falta muito, o pessoal desconhece muito, não entende, né, que o seu setor, o seu ramo é ali, não é só loja, né, é o trabalhador do comércio, bens e serviços.
né? Então, E aí, assim, falando de internet, quem trabalha em comércio via internet, se tiver um CNPJ, também vai se poder. for apto, se a empresa for contribuinte, sim. Não precisa necessariamente também ser um comércio virado para a rua. Não. Então, assim, são inúmeras as possibilidades, São né? A inúmeras melhor possibilidades. forma é realmente jogar o CNPJ direto lá no site do SESC. Isso aí. Ô, Manuela, agora vamos já caminhando aí, olhando para frente. O que você percebe aí, atuando esse tempo todo no mercado, de tendências para os próximos anos? Você falou um pouquinho ao longo da nossa, eu acabei conversa, né? assim, né? Assim, até o projeto que vocês fizeram piloto, né? Mas o que você vê para os próximos 2 a 5 anos? Eu acho que as tendências é muito em cima realmente da inclusão. Aí eu não estou falando nem do trabalhador do comércio, tá? Falar de uma forma ampla do turismo, né? Eu enxergo muito que a tendência é realmente incluir pessoas, as pessoas diversas. Daí eu falo de todos os tipos de acessibilidade, que hoje a gente é muito frágil, né? Quando a gente vai falar de acessibilidade física, a hotelaria não está preparada, o turismo não está preparado. Não. Eu participei de um congresso esses tempos que teve uma pauta muito direcionada a isso e assim, é um mundo infinito que a gente tem que trabalhar. E nós já estamos sendo cobrados por isso. Então, eu acho que a gente tem que crescer muito nesse sentido, muito nesse sentido de turismo de base comunitária, da experienciação mesmo, da experiência, né? O cliente quer estar lá, quer conhecer a comunidade, quer conhecer a cultura, quer conhecer a história. Então, eu acho que é esse o que a gente tem que traçar, né? Pelo menos no SESC é o que a gente vai traçar, mas eu acho que é geral mesmo, é geral. Essa questão de acessibilidade, eu vejo, não é nenhuma questão nossa de Brasil, é questão Não, de mundo mesmo, mundo. assim. Para a pessoa que quer fazer a viagem 100% sozinha. Eu tô com um amigo que está em viagem agora para Orlando e ele posta, ele é cadeirante, ele vai postando. Eu imagino que ele tenha feito, que ele organizou a viagem dele por conta própria. E ele está tendo várias dificuldades Sim. ao longo da viagem, porque as necessidades especiais também são diferentes uma para outra. Claro, né? com Então, certeza. Assim, ele é cadeirante, aí você vai pegar, por exemplo, a comunidade do espectro autista, Sim, né? Cada um sim, vai ter um tipo de sim. necessidade. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que o maior desafio é esse, as diversidades que a gente Mas que a tem. gente pelo menos está falando sobre isso. Com certeza, já, que né? há pouco Porque tempo atrás não se falava, não se falava. nem se falava sobre isso, né? E aí a pessoa realmente era excluída e falava, isso aí. Isso não é para mim, né? Então, eu Uma acho vez que é isso. eu trabalhava numa IGR, me ligaram perguntando, cadeirante, falou assim, como é que eu faço para ir para Ouro Preto? Eu falei, putz, E agora? não adianta o hotel ser acessível, mesmo que seja, e não vai ser. Né? Então, são desafios aí que a gente, eu acho em que é o Minas maior principalmente, né? Porque a gente está falando de muita cidade histórica, Sim. né? E a gente tem que falar muito, porque Minas está... Tá no momento, Tá né? no momento. Tá no momento. Minas está no momento. Então, temos que discutir muito. Eu acho que é nível trade mesmo. Sim, né? com certeza. Com certeza, porque as pessoas também já não aceitam qualquer coisa, não dá para ficar só no discurso, né? Então, quando a gente oferece isso e coloca no portfólio, realmente tem que ter uma responsabilidade grande com a entrega, né? Perfeito. Manuela, eu sempre gosto de finalizar perguntando para quem trabalha com turismo, que está sempre viajando, né? Você deve rodar Minas bastante. Quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Então, Isabela, não diferente dos outros, eu adoro turistar também, mas ter experiência, né? Eu sou mãe de 3, então minhas férias é viver experiências com os meus 3 filhos. Eu adoro dirigir, então eu saio por aí. Minha família é do Rio Grande do Sul. Aí você então faz essa ponte Minas... Eu vou sempre, todas as minhas férias eu vou para o Rio Grande do Sul de carro, vou parando. É mesmo? Quando possível eu paro em algum hotel do SESC. Mas tá na veia, né? Viajar é bom demais, a gente precisa. Gente? Falou que é pra arrumar mala, né? A preguiça é só desarrumar, mas arrumar é ótimo. A minha, por sinal, voltei de férias há uma semana, ela não tá toda desfeita ainda. Ô, Noela, eu queria te agradecer muito, assim, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. A gente vai deixar na matéria todos os links, tudo que você falou aqui, realmente vale a pena as pessoas conferirem, assim, com um pouquinho mais de profundidade, né? Até quem não é do setor, para entender o que tem disponível aí. Às vezes você está com uma renda um pouco mais apertada, achando que não pode viajar, que não pode ter uma experiência. Pode, tem acesso.
né? Verdade. Eu que agradeço, Isabela, em nome do Sistema FEComércio, Sesc, Senac, Minas Gerais, essa oportunidade de estar aqui, dessa troca muito importante. Muito obrigada. Maravilha, obrigada. Te convidar mais uma vez para conhecer o CAT do Mercado das Flores, que é uma das partes mais icônicas de Belo Horizonte, do lado do Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, pertinho da Praça 7, né, na parte mais de frente para a Igreja São José. Isso. Né? E eu vou reforçar de novo o site, que é sescmg.com.br e o viagens e experiências.sescmg.com.br. E, claro, quero te convidar a conferir o nosso conteúdo diariamente em turismo.ai.com.br. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @portaluaiturismo. Te vejo na próxima semana.